Digno é o Cordeiro.
amado Jesus, olhe para Ele, nosso amado Jesus, olhe para Ele, nosso amado Jesus. Queria ler então com vocês um texto para a gente começar. Efésios capítulo 6, versículo 12. Muito importante esse texto para nós, muito, sempre muito importante.
O texto diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Já conhecia esse texto? Glória a Deus. Esse texto, ele nos mostra algo, ele nos diz algo bastante importante para nós sempre lembrarmos, que nós estamos constantemente numa luta, nós estamos constantemente travando batalhas que são espirituais, e algo muito, mas muito importante para nós aqui, é porque nós estamos aprendendo a respeito de posicionamentos espirituais, não é verdade? Estamos falando muito sobre nossa autoridade, sobre essa luta, essa guerra. Nós estamos falando sobre aquilo que nós falamos, como as palavras que nós liberamos, elas são importantes, o poder que existe na nossa língua. E hoje nós vamos entender não só o poder que existe em cada palavra que nós lançamos, as nossas sentenças, mas sobre o poder explosivo que existe nas nossas declarações. Então imagina, tudo aquilo que a gente fala é muito importante. Agora, quando a gente pensa, então, a partir dessa revelação, nas frases, nas nossas declarações, a gente vai entender biblicamente o poder que isso tem nas nossas vidas. Não só nós entendemos cada palavra, mas nós entendemos de uma forma intencional e proativa algumas coisas que nós precisamos, então, trazer para as nossas vidas, liberar conscientemente. Um exemplo que sempre me vem à mente a respeito de uma batalha espiritual, porque foi uma batalha natural, mas é claro que ela foi uma grande batalha espiritual, que envolve esse poder explosivo de declarações, é aquele episódio famosíssimo de Davi contra Golias. O que talvez a gente não enxerga à primeira vista nessa história, porque todo mundo conhece essa história, né? Davi contra Golias. O que aconteceu? Alguém dá uma dica só para a gente ver se está na mesma história? Davi ganhou. Fechou. Você que não conhecia a história, Davi ganhou. Davi, ele ganhou de quem? Do Golias. Quem era Golias? Ele era um gigante. A altura do Golias? Oi? Isso, 2,93 m. 2,93 m, segundo as últimas pesquisas a respeito do Golias. Mas essa história, a gente lembra então de tudo isso que aconteceu e que Davi, ele enfrentou um inimigo, um gigante, literalmente, e ele venceu como aquele gigante? Oi? Uma funda. Ele jogou uma pedra, ele derrubou aquele gigante, e a pedra não matou o gigante. Ele sobe em cima do gigante, ele pega a espada que estava ali com o gigante, aquela espada, aquela arma que havia sido preparada pelo inimigo para derrotar Davi, é aquela mesma arma que Davi usa para acabar com o inimigo. Essa é a história. Mas o que acontece, que é interessante nós entendermos aqui, que antes de Davi atingir o gigante com uma pedra, onde começou essa derrota do inimigo, ele atinge o inimigo através de declarações, de palavras. Olha como essa questão espiritual, então, ela faz parte, de fato, das nossas realidades naturais, e nós precisamos trazer isso para nós. Porque o primeiro grande golpe dessa história, aqui, contra o gigante, foi uma declaração poderosa. Vamos ver essa história? 1 Samuel capítulo 17. A gente não vai ler toda a história, alguns versículos, mas você está convidado a ler essa história depois, 1 Samuel 17. A propósito, nós começamos hoje uma nova leitura bíblica. Aleluia! É uma leitura muito especial, porque fala de autoridade, daquilo que a gente está entendendo do Senhor. É uma sequência de 2 meses, 60 dias, 2 capítulos por dia. É pouco? É pouco, mas dá para a gente meditar,
Então, você tem duas opções: lê pouquinho e medita bastante, ou lê esse texto que a gente está sugerindo, está trazendo para nós como igreja, e faz uma outra leitura, fica ali o tempo que você precisar diante do Senhor. Mas vá atrás dessa leitura, amém? A gente tem ela disponível no nosso aplicativo, nos lives, a gente repartiu, enfim. Texto aqui de 1 Samuel 17, versículo 4, só para a gente entender essa sequência. Diz assim o versículo 4: um guerreiro chamado Golias veio do acampamento filisteu. Ele tinha, aqui está escrito, 2,90 metros de altura. Versículo 8, Golias, o gigante, o inimigo, ele parou e ele gritou às tropas de Israel. Golias também começa a história dele com palavras, e aqui literalmente ele gritou. Ele grita o seguinte: por que vocês estão se posicionando para essa batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Todo o tom aqui dessa conversa era um tom de eu sou melhor, vocês são menores. Eu sou maior, eu sou mais poderoso, olha só o meu tamanho, olha só aquilo que eu posso fazer, vocês são muito pequenos para isso. O tom era esse. Versículo 9, se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Ele gritando essas palavras para o povo de Deus. Se existirá alguém entre vocês que tenha coragem de enfrentar o meu tamanho, de enfrentar essas palavras e tudo isso que amedronta vocês, que essa pessoa se apresente. Nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. Sabe aquela expressão popular, está querendo vencer no grito? Ela começa aqui. Primeira história onde alguém vence no grito, ou tenta vencer no grito, é esse gigante. O inimigo, ele começa a gritar então, ele começa com essas palavras que ele liberava, que eram palavras também muito fortes, palavras que eram poderosas. Ele tenta e consegue amedrontar todo um exército. Pensa nisso. O que ele faz e o que ele usa, o gigante, para amedrontar aquelas pessoas, é claro, ele traz toda a sua aparência, ele traz toda aquela sua altura, aquela sua força, sua espada, mas o que ele usa, na verdade, para atingir bem dentro dos corações daquele povo e amedrontá-los são palavras. O inimigo, ele usa sempre também palavras, como ele fez nesse momento. E ele fez isso, o texto vai mostrar para nós a história, por 40 dias. Por quê? Porque esse inimigo, ele usa essa estratégia, ele faz isso por 40 dias. Ele não pega cada dia uma pessoa e enfrenta, ele fica 40 dias gritando. Por que será que o inimigo, ele usou dessa estratégia? Alternativa A. Foi sem querer. Deu na cabeça dele, falou, vou ficar gritando. Eu sou grande, eu grito, ninguém vai falar nada. Alternativa 2, ele sabia também que ele estava numa batalha, e essa batalha, ela teria o início a partir das suas palavras, que ele sabia que isso amedrontaria o povo. Alternativa 1 ou alternativa 2? 2. É 2. Alternativa 2. Não é interessante nós pensarmos que o inimigo conhece isso? Algumas palavras que ele usa, ele sabe que ele tem um poder, sim, de nos amedrontar, de nos paralisar, de trazer dúvida, de talvez impedir que nós avancemos. Aqui essa história, e tem vários textos que a gente vai ver nessa noite, vai ficar evidente isso. Às vezes nós estamos tão se achando senhores da nossa guerra, mas ao mesmo tempo, mesmo achando isso, nós não temos algumas posturas que a gente enxerga que aqueles que conhecem o reino espiritual têm, e nós podemos observar isso nessa história como característica do nosso inimigo. Ele sabe que as palavras elas são poderosas, que as declarações elas são poderosas, e nós que temos toda essa autoridade para enfrentar o inimigo e colocar, na verdade,
de uma forma intencional, as palavras atingindo as situações, muitas vezes nós estamos ficando quietos, mas o inimigo, ele não fica quieto. Versículo 10, mesma história. E acrescentou o inimigo, 40 dias, eu desafio hoje as tropas de Israel que mandem um homem para lutar sozinho comigo. A história que vai falando da presença de Davi, não vou entrar nisso, ele enxerga ele ouve aquela voz, ele ouve a voz, a primeira coisa que chama a atenção de Davi foi aquela voz, foi aquela gritaria. Naturalmente ele poderia se assustar, mas esse jovem chamado Davi, ele chega na frente dele em meio àquela gritaria, em meio àquelas ofensas, em meio àquelas provocações. Fato importantíssimo nos bastidores dessa luta. Davi, aqueles que já conhecem essa história, e aqueles que também já ouviram falar de Davi, vão concordar comigo. Davi, ele nesse momento aqui, apesar de ser um jovem, ele já conhecia o seu Deus. Amém? Davi já conhecia o Senhor. Ele já tinha um relacionamento com Deus. Davi, ele vivia em um outro nível. Ele vivia em outro nível espiritual, mas é claro que ele vivia em outro nível também natural, porque as coisas, na verdade, a gente vai percebendo que elas estão muito juntos. Ele também enxergava a partir de um outro nível. Davi, ele tinha um relacionamento com Deus, então ele passava a viver em um nível de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, que conhece o Senhor. E isso fazia o quê? Fazia com que Davi, por isso, ele enxergava as situações que estavam diante dele, e até mesmo as vozes, de uma outra forma. Davi enxergava as coisas de um outro nível. Ele foi o único, aqui a gente tem essa certeza, que viu o gigante de uma forma diferente de todas as outras pessoas, de um exército inteiro. Primeira lição, se você está anotando, anota a primeira lição dessa noite. Do nível que nós estamos, vai ser o mesmo nível que nós vamos falar, que nós vamos enxergar e que nós vamos declarar as coisas. É desse nível que nós vivemos. É o nível que nós conhecemos, é o nível que nós estamos. Do nível que nós estamos, nós enxergamos as coisas. Do nível que nós estamos, nós falamos e nós declaramos as coisas. Se nós enxergamos tudo a partir de olhos que só conhecem um nível natural, é claro que nós vamos falar sempre a partir desse nível básico de vida e também de possibilidades, mas Davi, ele consegue enfrentar esse inimigo, esse gigante que era muito maior que ele, por quê? Porque ele conhecia que existia um outro lugar, e ele enxergava a partir desse lugar. Vamos continuar na história, versos 43 a 47, para a gente finalizar. O filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Versículo 44, e disse, vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Ele não estava brincando com Davi, ele estava sim fazendo ameaças de morte para ele. Não era uma situação simples, era sim uma situação de vida ou morte. Versículo 45, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você está desafiando. Versículo 46, declaração. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47, todos que estão aqui saberão que não é por espada, que não é por lança, que o Senhor, Ele concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia! Davi sabia quem era o seu Deus, mas Davi, ele faz uma coisa que muitas vezes nós ainda não fazemos: tomar iniciativa.
colocar cada um no seu lugar, quando nós estamos falando do reino espiritual. Davi sabia quem era o seu Deus, por isso, ele não teme a voz do inimigo, e ele não tem essa voz do inimigo como uma voz final, como uma sentença sobre a vida dele. Segunda lição, para aqueles que estão anotando, que eu sei que é a minoria, mas glória a Jesus, se tem alguém, eu não estou sozinho. Segunda lição, quando o inimigo fala, devemos sempre responder. Não permanecer em silêncio. Segunda lição, quando você ouvir algo do inimigo tentando afrontar a sua fé, você não pode ficar em silêncio. Quando você ouvir uma voz do inimigo, nós precisaremos fazer o quê? Responder. Davi, ele não espera o outro dia para fazer a declaração. Eu não sei aqui quem é das antigas, essa aqui é muito para quem é das antigas. Você não precisa falar que você lembra para não ficar, de repente, você como uma pessoa 50 a mais. 40 alguma coisa a mais. Tinha um quadro de um programa que chamava Vivo Gordo. Acho que nem poderia ter mais esse programa, né? Mas ali era o Jô Soares, e ele tinha um quadro que acontecia uma coisa, ele ia não sei o que, tal, e ele enfrentava uma situação difícil, ele ficava só repetindo, Alguém lembra disso? Não, você não precisa falar que você lembra. Mas tinha isso, ele só ficava repetindo, e a pessoa falava, e não sei o que, e ele ficava chateado e ia para casa. Daí ele chegava em casa, no outro dia ele lembra, por que eu não falei isso? Daí ele pegava o telefone e descascava a pessoa. Só que já tinha passado a situação, né? Você não achou engraçado? Era muito engraçado. Era muito engraçado. E é mais ou menos isso. Davi, ele não esperou outro dia para falar aquilo que ele tinha que falar. Para fazer as declarações que ele sabia que ele deveria fazer. Existe uma hora certa para nós atingirmos o nosso inimigo. E essa hora é quando nós ouvimos a sua voz. Então, quando você ouvir a voz do inimigo, quando você sentir o inimigo te afrontando, essa situação é uma situação de morte, essa é uma situação de derrota, essa é uma situação impossível, porque o inimigo, ele faz isso quando nós estamos diante de palavras de Deus, de promessas da parte do Senhor, ou simplesmente caminhando para aquilo que Deus tem para nós em obediência estamos avançando, ele vai em alguns momentos tentar nos afastar deste lugar que nós precisamos chegar, ele faz dessa forma. Então todas as vezes que você sentir o inimigo tentando te acuar com alguma palavra ou lembrança, você precisa nesse exato momento fazer declarações. Então quando você ouvir a voz do inimigo, grave isso no seu coração, essa é a hora exata que você, até mesmo para não receber esse veneno dessas palavras, se levantar e contra-atacar com palavras que são de Deus. Quando você, por exemplo, ouve o inimigo dizendo, e é o inimigo que fala isso, o seu casamento não vai dar certo, você precisa responder quando essa voz vem. Mateus capítulo 19, versículo 6, é uma ótima resposta, diz assim, assim não somos mais dois, mas só uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém, absolutamente ninguém vai separar. E aqui, é claro, nós precisamos conhecer a palavra, porque é a palavra que nós vamos declarar. Aqui está a autoridade, aqui está o poder de Deus liberado para nós, palavra revelada do Senhor para nós, para as nossas vidas, que nós precisamos conhecer para declará-las nesse momento. Então, quando eu conheço a palavra, eu tenho munição para eu atingir o inimigo, e essa é uma arma que acaba com o nosso inimigo. Cala a sua voz. Quando você ouvir, por exemplo, o inimigo dizendo, e é ele que diz isso, você vai morrer trabalhando com o que você não gosta. Já pensou? Quem nunca, né? Ouviu essa voz, né?
você nunca vai prosperar. Nunca mais as coisas vão dar certo para você, porque você errou e você perdeu a tua vez e não sei o quê. Você, nessa hora, precisa responder. Provérbios, capítulo 10, versículo 22, meu Deus, que resposta! A bênção do Eterno enriquece, e ela não adiciona dor nenhuma. Provérbios 16, 3, consagre o seu trabalho ao Senhor, e todos, absolutamente todos os seus projetos, eles serão bem-sucedidos. É nós nos levantarmos, quando nós estamos sob ataque, e nós atacarmos. Quando você ouve, por exemplo, uma voz dizendo para você, essa é uma doença de morte, quem diz isso? É o inimigo. João 11:4, essa doença não é de morte, mas para a glória de Deus. Nós temos como enfrentar todas essas situações, e é por isso que nós, da mesma forma que Davi fez, nós precisamos conhecer o nosso Deus, avançar no nosso relacionamento com Ele, para trazer para nós essa segurança e nós termos sim essa autoridade que o relacionamento do Senhor traz para as nossas vidas. Muitas vezes nós paramos de orar quando nós estamos assim, vivendo afrontas, vivendo situações onde elas estão dizendo pelo seu tamanho, pela sua robustez, que elas nos paralisarão e que nós não vamos avançar. Muitas vezes nós somos acuados, vamos falar a verdade, nós não conseguimos enfrentar dessa forma, essas palavras, sim, as situações que se levantam diante de nós, sim, tem esse poder de nos amedrontar, e quando nós ficamos dessa forma, além de não falar, nós vamos perdendo a nossa perseverança. Mas tudo isso, e deixa o Senhor falar com você muito nessa noite, porque isso é decisivo para as nossas vidas, isso está dizendo respeito a um lugar que eu estou vivendo, que eu estou enxergando. Porque quando nós não estamos conseguindo lidar com algumas situações, e elas iniciam sempre por palavras, por vozes, nós vamos ter dificuldade para nos manter perseverantes. Eu tenho uma caixa aqui, que nem todos vão lembrar dessa história. A gente teve a nossa conferência Gratidão no ano passado, foi no mês de agosto. E essa é uma caixa que está lacrada aqui, ó. Qual foi a proposta dentro da conferência Gratidão? Todo mundo que participou fez algumas declarações, escreveu algumas coisas a respeito daquilo que estava vivendo, para depois de um ano, você abrir essa caixa. Cada um tem o seu papel aqui, eu não li, está lacrado desde aquele dia, depois você pode ver, a gente tem uma auditoria que também já conferiu. A caixa está lacrada, mas o que a gente vai fazer na conferência desse ano? A gente vai abrir essa caixa, e a gente vai pegar, cada um vai pegar a sua folha e ver aquilo que você escreveu em 2025, agosto, que eram seus desafios, as coisas que você também estava buscando em Deus para que elas acontecessem no próximo ano. A gente vai ter oportunidade, cada um, de abrir e olhar e ver tudo aquilo que Deus fez. Aqueles que não fizeram isso, não estavam ainda na igreja, não participaram, enfim, você pode fazer isso ainda. Eu não vou poder abrir essa caixa, porque eu assinei um contrato com todos que trouxeram aqui, pode abrir a caixa, está lacrada, mas eu posso guardar em outro lugar. Mas por que eu estou trazendo essa caixa hoje? Porque talvez é hora de você começar a fazer algumas declarações quanto às coisas que você escreveu que estão aqui dentro. Ainda dá tempo, porque nós precisamos tomar a iniciativa das nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar, porque muitas vezes nós ficamos enganados, e o inimigo não está enganado quanto a isso, e nós não podemos ficar numa posição defensiva e depois colocar toda a culpa àquilo que por alguma razão não deu certo, talvez Deus não quis. Mas algumas coisas que você sabe que são ou fazem parte da vontade de Deus para a tua vida, que você escreveu aqui, não se engane. Você precisa tomar a liderança
dessas situações e você precisa começar a fazer algumas declarações. Você precisa começar a liberar algumas palavras para essas coisas que você colocou nessa caixa, que serão abertas em agosto de 2026, mas você vai saber que você liberou palavras de fé a respeito de cada uma dessas situações. Algumas pessoas escreveram sobre a sua própria família, alguns sonhos que você tem profissional. Está na hora de você colaborar, de você entrar no jogo da tua própria guerra. Não dá mais para nós ficarmos esperando algumas coisas acontecerem, e quando elas não acontecem, a gente, meu Deus, por que será que não aconteceu? Olha só a importância das declarações nesse texto final que eu digo da palavra de hoje, nesse texto final, que fala sobre a obra do Messias. Não vou ler o texto. Está em Isaías capítulo 61, o texto aqui é longo, anota para você poder ler na sua casa, que é bênção esse texto. Mas Isaías capítulo 61 diz que o Espírito do Senhor, ele estava sobre Jesus para realizar algumas coisas específicas, ligadas, é claro, à sua missão. As coisas que estavam dentro dessas coisas específicas que Jesus realizaria, primeira delas, levar, o texto fala sobre isso, levar as boas notícias aos humildes. 2, para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. 3, para proclamar liberdade aos cativos e proclamar liberdade das trevas aos prisioneiros. Em quarto lugar, são 5, em quarto, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar todos aqueles que andavam tristes. E em quinto, para dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. De 5 áreas que abrangem toda a gama de trabalho do Messias, 2 têm a ver com proclamações. Olha só, para Jesus, dentro da sua missão, das 5 que foram reveladas aqui em Isaías, das 5, 2 tinham a ver com as suas palavras, com as suas declarações. Portanto, se o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus está sobre nós, está sobre a sua igreja, nós, é claro, também precisamos entender isso e entrar nesse mundo das declarações, ou melhor, das declarações proféticas, que elas precisam sair das nossas bocas, simplesmente assim. Agora, é claro que tem um ponto importante nisso tudo. Se nós não falarmos, se nós não declararmos, outra pessoa, ou talvez as circunstâncias, elas estarão falando sobre as nossas vidas. Entra na mesma situação aqui do inimigo, declarando coisas, falando. A nossa vida, ela não está num vácuo de silêncio. A nossa vida, ela está em andamento, e as palavras e as declarações, elas estão direcionando. Então, quando eu não falo, eu não simplesmente adio algo, porque às vezes esse é um engano nosso. Depois eu lido com isso. Depois eu entro para valer nessa guerra. Depois eu vivo para valer o meu chamado, aquilo que Deus tem para a minha vida. Depois eu me posiciono. Mas enquanto você não está falando, tem alguém falando. Tem uma voz falando. Tem uma voz pavimentando o teu caminho. E essa voz, quando não é tua, é uma voz que é uma voz do inimigo, criando também situações, criando coisas, muitas vezes através de circunstâncias. A palavra hebraica, traduzida como proclamar, eu não vou falar ela aqui em hebraico, porque senão eu gastaria muito do meu hebraico nessa noite, mas o que ela significa eu posso falar para vocês. Essa palavra não significa simplesmente gritar, o significado dela, da palavra proclamar, é chamar, comissionar, dar um nome. Proclamar, então, significa eu chamar as coisas pelo nome certo.
Ou seja, o nome certo a partir daquilo que Deus está iluminando e revelando que é o certo. Fazer uma proclamação, eu começar a trazer proclamações, declarações sobre a minha vida profética, significa abordar a situação, dando-lhe um nome de acordo com a palavra de Deus. É por isso que alguns exemplos que eu trouxe dizem respeito a áreas comuns da nossa vida, mas que a Bíblia mostra para nós qual é a direção, qual é a vontade de Deus para nós. E nós precisamos entrar nesse lugar de nós comissionarmos essas coisas, de nós chamarmos essas coisas pelo nome certo. Nós temos esse poder, essa autoridade para nós declararmos sobre todas as áreas das nossas vidas. Os nossos filhos, por exemplo, alguns escreveram coisas relacionadas aos seus filhos, mas nós não podemos parar por aí. Nós precisamos declarar sobre a vida dos nossos filhos. Um texto maravilhoso que mostra isso para nós é a experiência em Gênesis capítulo 49, também outro texto que eu não vou entrar com vocês nessa noite. Mas aqui Jacó, ele faz algo que foi decisivo para a vida dos seus filhos. Antes de morrer, ele chama os seus filhos e ele libera, ele faz declarações sobre a vida de cada um deles. Ele faz uma declaração profética para cada um dos seus filhos. Amém? Jacó, ele declarou o destino dos seus filhos. E quando alguém que tem autoridade declara algo sobre alguém que está sobre a sua autoridade, ninguém pode mudar. Então, se você declara sobre a tua vida, ninguém pode mudar. Se você declara sobre os seus filhos, ninguém, nem o inimigo, pode mudar essa declaração que você está liberando sobre o teu filho. Mas eu não estou enxergando isso agora, não é a realidade, esse não é o nosso ponto. O nosso ponto é, existe uma palavra de Deus para mim, eu vou me posicionar nessa palavra, eu sei que existe sim resistência, a coisa não é simples desse jeito, a coisa não é tão fácil assim, mas eu vou, em obediência à palavra, eu vou me posicionar e eu vou começar a declarar contra aquilo que eu estou enxergando. Por quê? Porque eu também estou entendendo que eu preciso passar a enxergar as situações de um outro nível, assim como Davi fez. Eu enxergo a partir de um outro nível e aquelas coisas que são naturais, por maiores que elas sejam, não me abalam mais, porque eu sei que eu também confio no Senhor dos exércitos, e uma palavra dele é poderosa para mudar destinos e para selar a vida até mesmo dos nossos filhos, para influenciar em toda a nossa vida. Foi isso que também Jacó fez. Então, meus queridos irmãos, resumindo, nós precisamos começar a falar mais, a trazer mais declarações sobre a nossa vida e a nossa casa. Porque se eu não falar, alguém ou algo vai falar. Mas se eu falo, esse alguém ou esse algo, ele está desautorizado e ele é ilegal para afetar as coisas que nós estamos declarando. Em nome de Jesus. Eu te convido hoje a você fazer algumas declarações. Talvez quando você chegar na tua casa, se você não tem feito isso, chama os teus filhos e declare, não porque você vai morrer. Não espera ali como Jacó, né? Quando eu morrer, velhinho eu faço. Não, é agora. É agora. Chama os teus filhos e começa a declarar a palavra de Deus, a bênção de Deus. Um coração que conhece o Senhor começa a declarar essas palavras para os seus filhos. Eu trouxe aqui áreas que eu só gostaria de citar para nós, para ficar bem claro, que nós, pelas Escrituras, nós devemos e nós podemos declarar com segurança sobre as nossas vidas. Se os irmãos do Saúde quiserem subir, eu já estou finalizando. A primeira delas, que nós precisamos aprender a declarar sobre as nossas vidas é quem eu sou em Cristo. Amém? É nós começarmos a declarar a nossa identidade, porque isso já foi estabelecido por Deus. 2 Coríntios 5,17, olha que lindo.
Portanto, se alguém está em Cristo, é sim nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que nós podemos declarar a respeito da nossa identidade, de quem nós somos em Cristo? Eu sim sou uma nova criatura. Porque o inimigo vai tentar soprar algo contrário disso. Que você não é, que você não serve para esse lugar, para esse reino. O inimigo, ele é covarde, ele não fala coisas que são fáceis de nós lidarmos ou ouvirmos, ele entra bem naquelas áreas que são nevrálgicas. E nós precisamos aprender a fazer isso. Eu sou um filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. É uma palavra de Deus. Em segundo lugar, sobre o perdão e a liberação do pecado. Você pode declarar vitória sobre o domínio do pecado. Você tem autoridade para isso. Por quê? Simplesmente porque é uma promessa do Evangelho. Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais neste lugar da lei, mas vocês estão debaixo da graça. O que esse texto revela para nós sobre debaixo da graça? Nós, estamos debaixo de um poder que é além do nosso, é sobrenatural. O poder que nos capacita a fazer coisas que seriam sim impossíveis para nós, está hoje para nós, como a nossa nova lei. Em terceiro lugar, força para enfrentar lutas. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse é um texto maravilhoso. Porque eu sei que você já declarou esse texto. Tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes você liberou essa palavra, eu tudo posso naquele me fortalece, pensando em uma situação que você poderia, por causa dele, vencer. Com a sua força, vencer. Mas você já parou para pensar que esse tudo posso é maior do que isso? Quando eu tudo posso, eu posso tudo mesmo, até não ter algo. Eu posso não ter algumas coisas. Porque a gente sempre pensa, eu posso, eu tudo posso, na completude, em ter, em conquistar, mas eu também posso, em algum momento da minha vida, não ter uma resposta, eu posso. Eu posso passar por uma situação difícil, eu posso. Eu posso enfrentar uma doença, eu posso. Eu posso passar por um período difícil, eu posso. Eu posso viver de uma forma que ainda não é aquilo que eu sei que é para ser a minha realidade. Eu posso. Eu não estou entendendo algumas coisas, mas eu posso não entender. Porque talvez aqui é a voz, uma das mais sutis do inimigo contra as nossas vidas. Nós não temos algo, nós não entendemos algo, uma tragédia acontece, uma situação inesperada, o inimigo vai soprar o quê? A sua voz. E ele vai se levantar. Essa situação é grande, representa ele vai ficar 40 dias te atazanando, falando e falando e falando. Mas quando nós enxergamos a partir deste lugar altíssimo, de um relacionamento com Deus, a gente pode declarar essa palavra de Filipenses, tudo posso, porque o contexto aqui de Paulo ensinando a igreja, ele está falando sobre as situações que ele viveu, difíceis, não era sobre tudo posso, vão e eu tudo posso, porque eu já vi esse tudo posso, naquele que me fortalece, gravado em tatuagem de lutador. Eu lembro que tinha um lutador que ele tinha essa tatuagem, né? Filipenses 4:13, é o auge do lutador ali, fazer uma tatuagem, Filipenses 4:13. Mas é maior, eu posso. Eu tudo posso. O que nós podemos declarar quando nós entendemos isso? Eu tudo posso, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu tudo posso por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinho.
Eu tudo posso, por quê? Porque eu aprendi que a graça de Deus me sustenta nos momentos mais difíceis. Eu tudo posso, porque eu posso permanecer firme. Eu posso permanecer firme nos tempos difíceis. Quarto lugar, portas abertas. Texto de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são palavras daquele que é santo, é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Aquilo que ele abre ninguém pode fechar, e aquilo que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que eu posso declarar aqui? O Senhor, Ele abre as portas que vêm dEle, e Ele também tem liberdade para fechar as portas que vêm dEle. Eu posso declarar isso. Eu posso declarar portas abertas e portas fechadas. Aqui a gente entra num terreno que é de milagre, onde nós, como eu disse para você, igreja, a gente entra nesse lugar de iniciativa, de proatividade contra as coisas que estão diante de nós e aquelas que nós sabemos que são a vontade de Deus. Eu lembro quando nós viemos para Florianópolis, 20 e alguns anos atrás, e a história é longa, então não vou contar ela inteirinha, e nós precisávamos de uma porta de emprego aberta. A gente foi tocado pelo Senhor para essa missão, de vir para Florianópolis para iniciar uma igreja, colaborar com um grupo que estaria vindo, com os pastores que eram os nossos pastores naquele momento. Nós sentimos algo de Deus para nós fazermos, não tinha dúvida no nosso coração. Nós estávamos dispostos a pagar qualquer preço, e nós pagamos o preço para nós virmos para essa cidade, para essa terra, porque nós sabíamos que era o que Deus estava nos mostrando, que era o seu plano, o seu propósito, mas era, claro, o seu desafio para nós. Nós até mesmo topamos vir para cá com criança pequena, eu digo pequena. Quantos meses? Você que vê o Pedro, aquele moço forte, bonito. Falando nisso, minha sogra está aqui? Não? Minha sogra não está aqui. Estava procurando o Pedro. Quem viu o Pedro hoje, né? 5 meses ele era pequenininho. E a gente veio com o Pedro pequenininho, o André criancinha, Guilherme, enfim. A gente sabia que existia uma palavra de Deus para nós. E, naturalmente, a gente precisaria então dessa porta aberta, como uma confirmação. Mas a história é essa, a gente sabia. E eu lembro quando nós viemos, antes de nós virmos para cá, eu procurei um emprego, nós achamos um lugar, tinha uma vaga ali, era numa faculdade, eu não tinha dado aula ainda, trabalhava só na parte não acadêmica da minha profissão, só que a gente viu esse lugar, eu entrei naquela faculdade, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei naquela faculdade, que era uma faculdade importante na época, aquele curso era um bom curso, era um lugar assim, um bom emprego. Cheguei naquele lugar e eu lembro, eu pisando naquela instituição e fazendo declarações. Eu me lembro como se fosse hoje. Porque eu sabia que aquela era a vontade do Senhor para nós. Aquele lugar não, mas que nós viéssemos. Então eu comecei a declarar, eu entrei naquele lugar antes da reunião. E eu comecei a declarar, e eu declaro em nome de Jesus. Eu falei meio baixinho para já não ser mandado embora antes de ser contratado. Falei baixinho, mas falei. Eu comecei a declarar, esse lugar que eu estou pisando, como a palavra do Senhor diz, agora é terra santa. É um lugar do cumprimento da promessa do Senhor para a minha vida. E eu tomo posse em nome de Jesus desse emprego. Aleluia. Eu declarei, se eu fui para a reunião. Fui para a reunião, história longa, mais uma história longa, como a maioria das minhas. Tem gente que fala que eu dou uma mentada na história, mas não é o caso. Entrei, fui para a reunião, fui contratado de uma maneira assim sobrenatural. Eu fui contratado de uma forma que eu acho que nunca ninguém foi. Você está contratado, mas eu te contrato em fevereiro. Isso era novembro, outubro. Enfim, tinha um gap ali de meses e eu falei para essa coordenadora, pensa bem, você está falando que vai me contratar daqui tantos meses, mas eu estou vindo para cá, estou vindo com mudança, 3 filhos, mulher, e, enfim, se não tivesse emprego, a culpa é tua, né? Ela falou, não, pode vir que o emprego é teu. E a gente veio. E deu tudo certo. O Senhor abriu aquela porta.
depois de um ano, de uma maneira inacreditável, as coisas que Deus faz sempre são assim, eu estava no lugar daquela pessoa que me contratou, em um ano, eu quero que contratava, oh aleluia, por quê? Começa na declaração, amém? Ficar em pé, gente, começa na declaração, e a gente precisa considerar isso nas nossas vidas. As portas que Deus abre e fecha sempre estarão apontando para um propósito que Ele tem para as nossas vidas. Como eu vou discernir todas essas coisas? Talvez você vai precisar ouvir essa palavra de novo, porque eu estou falando muito rápido algumas coisas, e tem muito conteúdo bom aí para mim ouvir de novo. Eu vou para eu ouvir de novo. Mim não ouve nada, né? Mim não faz nada, né? Eu vou ouvir, né? Porque a gente precisa achar esse lugar, amém, igreja? Para nós enxergarmos as coisas a partir desse lugar mais alto. E aí sim nós termos essas palavras nas nossas bocas, para nós liberarmos e declararmos sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos que o Senhor está passeando neste lugar nessa noite, Espírito Santo. Que o Senhor está trazendo algo tão poderoso para nós, tão importante para as nossas vidas, e nós queremos, Deus, entrar neste lugar, Senhor. Nós queremos entrar neste lugar, Pai, que nós sabemos que nós precisaremos subir, Deus, de nível, para nós enxergarmos as coisas assim como o Senhor, Pai, quer que nós as enxerguemos, Senhor, de um lugar mais alto, um lugar que é espiritual, um lugar, Deus, que nos traz essa ousadia de nós entrarmos, Pai, Deus, Pai, dessa forma diferente, onde nós, Deus, por iniciativa, Pai, do Teu Espírito Santo dentro de nós somos proativos, nós declaramos, porque nós enxergamos que existe algo que precisa ser liberado, que é tão poderoso, Senhor, que é tão poderoso, que no Teu nome, Jesus, é tão poderoso, que é capaz de influenciar totalmente a nossa história, a nossa vida, a vida das nossas casas, famílias, dos nossos filhos. Deus, nós queremos aprender a entrar neste lugar, Jesus. Traz para nós nessa noite, Deus, Pai, essa sensibilidade de entender tudo isso que o Teu Espírito está trazendo para nós, porque nós queremos subir de lugar nessa noite, para enxergar conforme o Senhor, Pai, quer revelar para nós cada situação que nós estamos passando. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Deixa a adoração fluir neste lugar agora. Esteja sensível ao Espírito Santo agora. Eu creio que Ele vai mostrar algumas coisas que você vai precisar tomar algumas decisões também nessa hora, para você começar a declarar sobre a sua própria vida e situações. Deixe que nesse momento o Espírito Santo esclareça algumas coisas agora que são muito pessoais entre você e Ele. Ouça a voz do Espírito Santo enquanto nós adoramos ao Senhor nessa hora.
indo representando um gigante. Era uma palavra que caía. Essa palavra era medo. Eu via o medo sendo derrubado nessa hora, sendo enfrentado nessa hora. O que eu entendo do Espírito para nós nesse momento? Talvez muitas coisas você vai precisar começar a declarar, trazer palavras do Senhor sobre a tua vida e sobre essas situações, mas agora você vai precisar declarar sobre as coisas que estão hoje trazendo medo para você. Se você tem um medo nessa hora, é essa situação que eu queria te desafiar neste momento, enquanto nós cantarmos de novo. Você aí no seu lugar, mas você com a sua voz, lembre-se disso, são declarações, são palavras, são sentenças. Eu quero te desafiar nessa hora, enquanto nós adorarmos, vai existir um movimento espiritual neste momento, uma adoração subindo, mas a voz do Senhor agora sendo liberada através da sua voz profética. E você vai declarar contra essa situação que está te amedrontando. Se é um medo contra uma situação que é referente ao teu trabalho, às tuas finanças, você vai declarar isso em nome de Jesus, que essa situação vai cair em nome de Jesus, e você vai deixar o Espírito Santo trazer palavras dele para serem declaradas contra essa situação, porque ela vai cair hoje em nome de Jesus. Se são medos que você tem contra a sua saúde, vai declarar da mesma forma. Se você tem alguns medos hoje referente à tua família, aos teus filhos, ao teu casamento, da mesma forma, você agora, em nome de Jesus, diante deste inimigo que está representado pelo que ele estava trazendo para você até então, que era o medo, você vai declarar contra essa muralha de medo, e ela vai cair neste momento, porque é a palavra de Deus. É a unção do Senhor que está neste lugar, e a palavra liberada do trono do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Na hora que essa música começar, você também começa. Toma a iniciativa nessa noite. Dá um passo, seja proativo contra a tua vida espiritual e as coisas que você sabe que estão sobre a tua autoridade. A palavra que precisa sair da tua boca, como pai, como mãe, como filho, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um marido, como um esposo. Agora você vai liberar em nome de Jesus sobre situações que estavam trazendo medo e serão derrubadas nessa noite em nome de Jesus.
Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Ele está mostrando para nós um lugar de vitória. E nós estamos entrando neste lugar. Por mais alto que ele seja, nós entramos neste lugar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que a tua semana seja incrível, cheia de declarações proféticas, do mover de Deus alcançando absolutamente toda a tua vida em